Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Vim aqui trazer um vídeo onde vai ser de grande importância para muitas pessoas que nunca ouviu falar, não conhece o tetagrama. Então, muita gente não conhece o verdadeiro nome do Eterno, né, que está no tetagrama sagrado. Então, o intuito desse vídeo é isso, é trazer o nome do Eterno para que as pessoas que não conhecem, que está no tetagrama sagrado, passar a conhecer. Então, estou aqui com documentos, com papéis, com provas reais, estou aqui com bíblias, né? Eu poderia estar usando a internet, que é a Bíblia online, mas eu prefiro usar aqui a Bíblia em mãos, né? A Bíblia física. Estou aqui com 1, 2, 3, 4 Bíblias e vou tirar cada uma delas aqui para ir mostrando, né? A diferença de cada uma, aonde contém o nome do Eterno, onde contém o tetagrama sagrado. Por exemplo, essa aqui é a Bíblia católica, uma Bíblia normal, comum. Essa aqui é uma Bíblia da tradução Novo Mundo, né? Essa aqui é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia palavra-chave que o irmão Júnior me prestou. Agradeço muito a ele pela colaboração, por eu estar fazendo esse vídeo. E estou aqui também com essa Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que eu gosto muito, que tem observações, introduções, coisas que essa daqui no caso não tem. Muitas não tem, já essa aqui tem. Então eu gosto muito de fazer estudo, ler a palavra com ela. Então vou mostrar aqui agora por etapa, né? Vou mostrar nessa, na de cá, coisas que muita gente não sabe, que deveria ter conhecimento, ok? Então vou dar uma pausa no vídeo aqui para poder mostrar para os irmãos aqui, para as pessoas que desconhecem o tetagrama sagrado, que o intuito é isso, mostrar o nome do Eterno no tetagrama sagrado. Então, meus amados, eu vou ler essa passagem aqui, ó, de Isaías 14, 10, 13, que diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filha da aurora, como foste atirada à terra, vencedor das nações. E no entanto dizia no teu coração: subirei até os céus, acima das estrelas do Altíssimo. Colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. No decorrer do vídeo você vai entender o que está acontecendo de fato, porque ele estabeleceu, dizendo que seria semelhante ao Altíssimo. Então, sem mais delongas, vamos mostrando que realmente, de fato, Satanás ele trabalhou a cabeça dos homens, ele influenciou os homens a fazer com que vocês vão ver agora. Só basta vocês terem a mente aberta, querer receber a mensagem que o Eterno está trazendo para nós. Ele disse que iria revelar o nome dele. Tem muitos canais aí no YouTube que está trazendo isso e as pessoas ainda não acordaram. E esse vídeo aqui pode ser que seja de grande ajuda para muitas pessoas que nem conhecem o tetagrama sagrado. Então, ou seja, se não conhece o tetagrama, não sabe, nunca ouviu falar, vai ficar sabendo agora e vai saber então de fato o nome do Eterno. Então vamos lá. Como eu estou falando, essa é uma Bíblia muito boa que tem algumas observações que as outras não têm. Então, deixa eu ver aqui. Aqui já diz assim, ó: as traduções foram feitas a partir dos textos originais hebraico e aramaico e grego. Ou seja, então ela já tem, como é que se diz? Vamos lá. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. É isso aqui que vai mostrar a vocês o nome do Eterno. Na presente tradução, encontra-se o nome de Deus sobre a forma Yahweh. Essa forma, usada há certo tempo, em numerosas traduções, apresenta alguns problemas. Alguns problemas. Aqui embaixo já vai dizer o motivo desses problemas. Sabemos que no hebraico original apenas as consoantes eram escritas, as vogais tardiamente colocadas pelos maçoretas. Já está dizendo, né, que era só as consoantes, tardiamente veio as vogais, que foi colocado pelos maçoretas. São lá do tempo Adonai, Senhor, né, que deveria ser pronunciado. Mas o engano, que deveria ser pronunciado, pois o nome de Deus era considerado demasiadamente santo para ser proferido. A vocalização Yahweh é uma reconstrução hipotética de um nome cuja pronúncia real não era mais conhecida. Eles fizeram tanta confusão aqui, né, com o nome do Eterno, com
aí, com os sinais maçoréticos, que o nome do Eterno ficou essa confusão, e o principal que ele queria, como falei, né? Satanás e os outros homens influenciou para que não haja mais conhecimento do nome do Eterno. Olha o que dizia assim, ó, dizendo que a pronúncia real não era mais conhecida. O mesmo acontece com a vocalização de Jeová, a mais próxima de Adonai. Olha o que está informando que esse nome aqui é a mais próxima desse aqui, Adonai. Cadê? Desse aqui, né? Não tem nada a ver com o nome do Eterno. Vamos observar que Jeová era mais próxima de Adonai, mas que não corresponde melhor à forma primitiva, ou seja, o que é primitiva, aquele nome real, aquele verdadeiro nome, ok? Diversas soluções foram propostas para marcar o caráter impronunciável. Mais uma mentira, dizendo que o nome do Eterno era impronunciável, tá vendo? Mais uma mentira, mais uma influência do inimigo para que nós não pronunciássemos o nome do Eterno. Pois vou mostrar aqui dentro da palavra que o próprio Eterno diz que quem conhece o nome dele, o Eterno ouve. O Eterno é tremendo, gente. Então vamos lá. Diversas soluções foram propostas para marcar o caráter impronunciável do nome divino. Algumas traduções substituíram este nome, olha a obra-prima do engano, pelo nome O Senhor. Como a do tempo dos 70, que traduzia aqui, a Vulgata, que traduzia Dominus, ou ainda o Eterno. Outras se contentam em suprimir, importante dizer isso aqui, suprimir as vogais, mantendo simplesmente o tetagrama sagrado. Quem não conhece, o tetagrama sagrado, YHWH, que no hebraico é Yud Rei Vav Rei. Vou mostrar daqui a pouco como é no hebraico. Então, isso aqui é muito importante, suprimir as vogais. O que é suprimir? Ou seja, suprimir isso aqui, Isso aqui é o que? Aqui é o dicionário. E suprimir é simplesmente isso. De agir no sentido de acabar com algo, extinguir, eliminar, cancelar. Ou seja, pessoas que sabem, conhecem o verdadeiro nome sem os sinais maçoréticos, que não abre mão de estar junto com o Eterno com seu nome puro. Ou seja, outras se contentam em suprimir as vogais, acabar com as vogais, cancelar e manter o tetagrama sagrado. Conservamos aqui a forma corrente Yahweh, mas na leitura pública e mais ainda em ambiente litúrgico é recomendável dizer o Senhor. Ou seja, isso aqui já foi coisa já introduzido, coisa do homem. Não foi o Eterno que disse: o meu nome será o Senhor. O meu nome tem que ser pronunciado Senhor. Negativo. Isso aqui é obra do homem, influenciado por Satanás. Ok? Então vou mostrar aqui. Então veja bem, queridos, o que é que nós vamos ver aqui em Salmo 9 e 10? Olha o que diz: seja Yahweh fortaleza para o oprimido, fortaleza no tempo de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Olha o que está dizendo, já está desfazendo toda aquela mentira lá, né? Que dizia que o nome dele era impronunciável, demasiadamente santo para ser proferido. E por que aqui diz isso? Salmo já diz assim, tem outras passagens também. Se eu for mostrar aqui várias passagens que diz que temos que clamar, louvar o nome do Eterno. Então só aí você já vê que lá já se cai por terra, né? Dizendo que o nome do Eterno era impronunciável. Então como é que aqui está dizendo quem conhece o teu nome? Tá vendo? Seja Yahweh fortaleza para o oprimido, fortaleza no tempo de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não abandonam os que te procuram, Yahweh. Então, ou seja, ali já está desfazendo toda aquela mentira, né? Então, ou seja, muitas pessoas estão no engano aí, sem saber de fato o nome do Eterno, porque esconderam, colocando vários títulos, colocando nomes de Deus pagão, que eu vou mostrar a vocês aqui. O importante é provar com documento. O documento que eu estou provando é aqui, é a Bíblia física. Poderia estar acessando a Bíblia online, mas eu estou provando aqui. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso... Bem, pessoal, agora eu estou aqui com essa Bíblia aqui. É uma Bíblia tradução Novo Mundo. É uma Bíbliazinha velha, mas porém vai trazer uma informação de muita
importância. Então vamos ver o que aqui nos traz logo aqui de imediato. Diz assim, ó: o nome divino representado pelas consoantes hebraicas Yud Rei Vav Rei ocorre quase 7.000 vezes nas escrituras hebraicas. Nesta tradução, essas 4 letras, chamadas de tetragrama, são vertidas como Jeová. Esse é de longe o nome que mais aparece na Bíblia. Ou seja, está dizendo que o nome divino, né, que é representado pelas 4 consoantes em hebraico, Yud Rei Vav Rei, aparece 7.000 vezes. Porém, invertida para Jeová, e aqui logo diz: esse é de longe o nome que mais aparece na Bíblia. Está falando sobre esse nome aqui, ó, Jeová. Interessante, né? Já está trazendo uma revelação aqui para muita gente que insiste em falar que o nome não tem importância. Tem sim. Vamos ver o que é que diz aqui. Ó, os que afirmam que o nome divino não deve ser usado porque não se sabe a pronúncia exata, não se importa em usar o nome Jesus. No entanto, os discípulos de Jesus, no primeiro século, pronunciavam o nome dele de uma forma bem diferente. Bem diferente, presta atenção, viu? Bem diferente do modo como a maioria dos cristãos pronuncia hoje. Entre os cristãos judeus, o nome de Jesus provavelmente era pronunciado Yeshua, mas não é Yeshua não, viu pessoal? É Yahusha. É porque tiraram uma consoante do nome do Pai, no caso que o Pai Eterno disse que colocaria o nome dele no seu Filho, que é exatamente esse aqui, ó, Yahusha, o Mashiach. Ok? Então voltando aqui, pronunciavam de Yeshua, tá vendo? Mas é Yahusha. E o título Cristo, o título Cristo era pronunciado Mashiach, isto é, o Messias. Os cristãos que falavam grego chamavam de Jesus, Jesus Cristo. E os cristãos que falavam latim, Jesus Cristo. Ou seja, esse Jesus Cristo é o que hoje chamamos de Jesus Cristo, porque tiraram o I e botaram o J, né? Aproveitando a oportunidade, vou falar um pouco do J que está aqui, ó, nesse nome Jesus. Ou seja, o J, pessoal, até hoje não existe no hebraico, no aramaico e no grego. Não existe, porque o nome do Filho do Eterno seria Jesus, se até hoje não existe o J. Então, tem algo estranho, né? Então, isso aí já é uma revelação para as pessoas que não querem enxergar. Então, pesquisem. Dizem que é tradução. Não é tradução, pessoal. E nome não se traduz. Nome é transliterado. E mesmo porque, como é que ia ter necessidade de transliterar, de traduzir o nome deles, que é tão simples? Yahusha. Então não haveria necessidade de traduzir esse nome. Esse nome nome não se traduz, pessoal. Então vamos lá. Os que falavam latim, Jesus Cristo. Sob inspiração, foi registrada na Bíblia a tradução grega desse nome. Grega desse nome. Isso indica que os cristãos do primeiro século faziam o que era razoável. Usavam a forma do nome mais comum em seu idioma. Pessoal que está informando, eles pegaram um nome que eles achavam razoável, um nome comum, e botaram na Bíblia como se fosse o Filho do Eterno. Se realmente muitos judeus e muitos gregos romanos não aceitou o Filho do Eterno, então por que você acha que ele colocaria o nome do Filho do Eterno lá? Eles não colocariam. Então eles colocaram um nome qualquer lá, um nome que achavam simples, normal, comum, e aí colocou na Bíblia para poder a gente hoje clamar, louvar, e que não está chegando aos ouvidos do Filho do Eterno. Então isso aí é mais uma blasfêmia que foi feita dentro da Bíblia. Então vamos lá. De modo similar, a Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia considera também razoável usar a forma Jeová, mesmo
que ela não tenha exatamente a mesma pronúncia que o nome divino tinha no hebraico antigo. Ou seja, o nome Jeová não tem nada a ver, não chega nem perto do verdadeiro nome, pessoal. Então fica aí, né, pra gente refletir um pouco. Quem não quer enxergar, não enxergue, né? O importante é que pessoas que acreditam no verdadeiro nome, porque diz que a gente só será salvo aquele que crê no verdadeiro nome, né? Porque não há um nome no céu e nem na terra dado por homem nenhum que venha salvar a nossa alma. Então tem que ser os nomes verdadeiros do Criador e do seu Filho. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês dar uma lida, né? Quem quiser dar uma pausa e ler essa parte que diz aqui, ó. Porque a tradução do Novo Mundo usa o nome Jeová. Aí vocês dão uma lida aí, dão uma pausa e dão uma lida aí, que eu não vou ler mais não, porque é muita coisa. Então vamos lá. O que traz aqui, ó. Um rolo do Mar Morto que contém um trecho em grego de Levítico translitera o nome divino como, ó, tá chegando perto, ó, Iaú, Iaú, tá vendo? Mas é Iau, é com U, tá vendo? Tá chegando perto, vamos lá. Outra situação aqui muito importante, gente, ó. Estudo dos Salmos, publicado em 1911, o respeitado estudioso, o respeitado erudito bíblico Joseph Panararã usou o nome Jeová em vez de Yahweh, ó, em vez de Yahweh. Explicando o motivo, ele disse que queria empregar uma forma do nome que fosse mais conhecida e perfeitamente aceitável. Ou seja, as pessoas estão adorando a um nome dado por outro homem, entendeu? Então não foi o Eterno que escolheu esse nome para ele, foi um homem que colocou. Então, se as pessoas acham que vai ser salvo louvando, clamando por um nome dado a outro homem, meu amigo, então cai fora, sai dessa, viu? Em vez de empregar Yahweh, explicando esse motivo, né, que seria perfeitamente aceitável aos leitores bíblicos em geral, entendeu? E aqui embaixo diz, ó, Gonçalves Viana declarou a forma Jeová, porém já está tão usual que seria pedantismo empregar Iavé ou Iaué. Ó, pessoal, ó o nome novamente aqui aparecendo, ó. Se tirar esse I aqui, fica o quê? Iau. Mas como veio muitos sinais maçoréticos, e aí ficou essa confusão, as pessoas não sabem realmente de fato qual é o nome, mas o nome é esse aqui, ó. Ele disse que colocaria o nome dele na cidade dele, no filho dele e em alguns profetas. Então, Iausha já diz, né, que tem ali, ó, o nome dele ali logo no início, ó, Iau, quer dizer Iausha, Iau salva. Você vê Iau, Jerusalém, o nome é Iau Shalom, tá vendo, pessoal? O profeta, vamos ver, Mateus, tem Matitial, tem Isaías, Ishaial, temos lá o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né? As pessoas pronunciam Benjamin Netanyahu, mas é Benjamin Netanyahu. Ou seja, por aí já mostra que o nome do Eterno está na sua cidade e no seu povo também, que é chamado de judeus, não é judeus, é Ialdim. Ialdim significa povo de Ial, entendeu, pessoal? Então é isso aí, pelo menos essa Bíblia já trouxe algumas informações, então tá dando para a gente tirar algumas dúvidas. A gente tirou a dúvida agora sobre o nome Jeová, o nome Jesus, que foi um nome latim, que vem de Jesus, que é a mesma coisa, só botaram só o I, só botaram o J no lugar do I. E então é isso aí. Então é isso aí, eu trouxe algumas informações. Então aqui, ó, tá vendo? O nome era Iausha. Aqui tem Yeshua, mas é Iausha. Tá vendo? Eles deram um nome que era um nome mais comum em sua língua. Então não foi nem sequer uma tradução. Foi um nome comum que eles acharam a dar ao Filho do Eterno, sendo que eles mesmos não aceitou o Filho do Eterno, nem alguns judeus e nem os gregos romanos. E aí você acha que eles colocaram lá o nome do Eterno lá, porque a Igreja Católica Apostólica Romana já diz, né, que é uma igreja deles,
Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, os gregos romanos, você acha que ia colocar o Eterno ou colocaria os deuses dele? Porque eles têm lá as divindades principais dele, que é Zeus, tem Baal e tem esse Esos que foi colocado. Ou seja, três nomes que não tem nada a ver. Três nomes que não tem nada a ver. E aí vou dar uma pausa aqui rapidinho e vou mostrar a vocês aqui uma coisa que eu achei interessante, né? Pode ser uma revelação também pra gente. Eu vou pegar aqui e vou dar uma lida aqui em uma parte de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Um momentinho só. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó. Eu vou ler Apocalipse 16, 15, 16, 13, que diz assim, ó. Nisto vi que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saíram três espíritos impuros como sapos, são com efeitos espírito de demônio. Ou seja, está inserido na Bíblia três nomes que não tem nada a ver com o nome do Eterno e nem com o Filho do Eterno. Vamos recapitular? É só questão de entendimento. É só questão de entendimento. Nós vimos que tinha o nome Senhor, que quer dizer Baal. Nós tínhamos o nome Deus, que vem de Zeus. E temos o nome Jesus, que não tem nada a ver com o Filho do Eterno, né? Eu vou até fazer a captura da tela do computador e mostrar algumas coisas interessantes para a gente ficar um pouco batendo com o que está escrito aqui, né? Vamos testificar em algumas coisas que a gente vai ver também aqui no computador. Então, vamos agora para o computador. Pronto, pessoal, agora eu estou aqui nesse dicionário dessa Bíblia Palavra-Chave, que é muito boa, e vou mostrar uma coisa para vocês interessantíssimo, muito importante, pessoal, preste atenção. Aqui a letra Z, olha o que vem dizendo aqui embaixo sobre esse ser maléfico, ó, tá vendo aqui? Zeus. Ó, a palavra Deus vem de Zeus. O que foi que Satanás falou? Que sentaria no trono, que seria semelhante ao Altíssimo. No caso, ele é invejoso, ele é mentiroso e ele quer ser adorado, está sendo adorado. As pessoas não querem abrir os olhos, mas o Eterno é tremendo. Ele diz que o nome dele seria revelado. Então, tudo isso que está lá na Bíblia, gente, a palavra Senhor, a palavra Zeus, até o próprio nome Jesus, nada disso tem a ver com o seu nome verdadeiro do Criador e com o nome do Filho. Então, o Satanás, ele usou dos homens para fazer isso. Ó, corromper a Bíblia, a palavra, ele sabe de ponta a ponta a palavra do Eterno. Então, ele usou dos homens, né, para retirar o nome do Eterno e ele ser inserido. Ele disse que sentaria no trono dele, queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, vamos lá. A palavra Zeus, Deus, no caso, ela vem de Zeus, de origem certa, nos casos oblíquos, é usado em lugar dessa palavra um nome provavelmente cognato. O que é cognato, gente? Vou te mostrar daqui a pouquinho aqui na internet, né? Que eu estou mostrando no físico e vou mostrar também ali online, no computador, no caso. Vou mostrar o que significa Zeus, né? Até a palavra Deus, da onde vem, vou mostrar. Então, ou seja, Zeus ou Deus, entre os romanos, é Júpiter ou Jove, divindade suprema dos gregos. Ou seja, eles, os gregos, gente, ó, observe, não tem lógica, né? Não tem lógica. Vocês viram que eles já dizem aqui, ó, divindade suprema dos gregos romanos. Então, os próprios gregos romanos, ele não aceitou o Criador, não aceitou o seu filho. E vocês acham que eles colocaram quem lá para ser adorado? Começando lá pela Igreja Católica. Colocaram quem? Colocaram Baal, colocaram Zeus, colocaram o nome Jesus, que também não é o nome do Filho do Eterno. Então, mas o Eterno é tremendo. Ele é amoroso, ele disse que iria revelar o nome dele. Então, quem quiser escutar, escute. Quem quiser enxergar, enxerguem. Está sendo revelado. Está sendo revelado. Prestem atenção, pessoal. Vamos sair do engano. Ok? Vou mostrar agora na internet o que quer dizer Zeus e a palavra Deus, que é a mesma coisa. Vou mostrar e provar. Então, pessoal, eu fiz aqui a captura da tela e vim mostrar a vocês justamente o que estava escrito na Bíblia, onde tem o estudo palavra-chave, né? Que estava lá no dicionário, a palavra Z, e lá mostrava que Zeus é a mesma coisa de estar se falando Deus, porque Deus vem de Zeus e Zeus é a mesma coisa que a palavra Deus.
Então, o que diz aqui, ó, cognato, gramática que possui a mesma raiz, a mesma origem que outra, falando especialmente de língua de mesma família, línguas cognata. E diz embaixo também, diz-se das palavras que têm a mesma raiz, as quais constituem uma família léxica. Ou seja, no caso, um exemplo, amor, amado, amante, amar e etc. Tudo isso vem de uma mesma palavra. Então, no caso lá, daquele dicionário, estava mostrando que Zeus é a mesma coisa que Deus, ok, pessoal? Para não deixar dúvida, mostrei lá no físico, que é na Bíblia, e estou mostrando aqui na internet também, que é uma plataforma de informações, como no caso, o dicionário aqui que está informando para a gente o que é cognato, ok? Então vamos aqui passar por essa Zeus, olha aqui, vamos lá. Aqui tem várias informações, não vou ler tudo que é muita coisa, mas aqui já diz aqui, ó, que é um deus, né? E aqui embaixo, vou logo aqui para poder ficar mais fácil e rápido. Etimologia, que diz assim, ó, Zeus, referido poeticamente pelo vocativo Zeus Peter, quer dizer Pai Zeus. É uma continuação de Dios, o deus proto-indo-europeu do céu. Dimo, também chamado de Dios, ó para lá, Pai do céu. Este mesmo Deus é conhecido por este nome em sânscrito Dios, Deus Peter, em latim Júpiter, de Lúpiter, o vocativo proto-indo-europeu Dios, que é derivado da forma básica Dios, brilha, em seus diversos derivados, céu, Deus. Já na mitologia germânica, o paralelo pode ser encontrado como... Então tá aí, pessoal, não precisa não ler tudo, vocês mesmos quiserem pesquisar, vocês olham, né? Aqui diz aqui embaixo, ó, aqui o que diz, ó, para os gregos romanos, vou botar aqui, ó, para os gregos romanos, ó para lá, ó, para os gregos romanos, o Deus do céu também era o Deus supremo Zeus. É a única divindade do panteão olímpico, cujo nome tem uma etimologia tão evidentemente indo-europeu, ou seja, o que está lá na Bíblia é Deus, é a mesma coisa de Zeus, ou seja, as pessoas que estão achando que o nome Deus é do Criador, negativo, é os Deus Zeus inserido na Bíblia, pessoal. Então vamos ter discernimento nas coisas. Vou passar aqui agora para a palavra Deus, aqui, ó, Deus, tá vendo? Com letra maiúscula e tudo. Então é muita coisa, não vou ler tudo, tá entendendo? Aqui mostra que é um ser supremo, tal, enfim. Aí já vou mostrar aqui, ó. Eu tô na página do Wikipedia, tô mostrando aqui, ó, Deus, tá vendo o nome Deus? Aqui embaixo diz logo, gente, o que tava para testificar o que tava dizendo lá no Wikipedia com a palavra de Zeus, com o nome Zeus. Então aqui embaixo já tem dizendo aqui de tá de azul, onde está de azul, ó. O termo Deus tem origem no termo latim Deus. Ó, o termo Deus tem origem no termo latino Deus, que significa divindade ou deidade. O termo latim Deus e Divos, assim como o grego divino, descendem do proto-indo-europeu. Divos, brilhante, celeste, termo esse, encerrando a mesma raiz que Deus. Tá vendo? A divindade principal do panteão indo-europeu, igualmente cognato a Zeus. Tá vendo, gente, que tá dizendo ali? Os termos latinos Deus e Divos, assim como o grego divino, descende de proto-indo-europeu, Divos, brilhante celeste. Termo esse encerrando a mesma raiz que Deus, a divindade principal do panteão, a divindade principal do panteão indo-europeu. Então vocês estão vendo que está dizendo aqui, ó, cognato igualmente a Zeus. Então, pessoal, não tenham mais dúvida aqui, ó. Eu estou no Wikipedia na parte de Deus, a palavra Deus, está ali o nome, e aqui está na palavra Zeus, ó. Ó o que diz, é a mesma coisa, tá vendo? Em grego o nome de Deus é Zeus, entendeu? Então, enfim, não precisa falar muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande, muito grande. Já mostrei o que é cognato, já falei um pouco sobre essa entidade aí, né, esse ser maléfico Zeus, que está inserido lá na Bíblia como Deus, que ele é a mesma coisa, mesma raiz, a mesma fala, não muda nada, tá aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, Deus, tá entendendo?
Então aqui na parte de Deus você vê logo aqui que fala que realmente Deus é o ser supremo, mas porém o que foi inserido na Bíblia foi o Deus dos gregos romanos, tá me entendendo? Essa é a questão. O próprio Zeus vem de Deus e o próprio Deus é o próprio Zeus. Então tá aí, né? Tá aqui, já mostrei aqui, então vou aqui para a parte, já falei de Zeus, vou falar aqui da parte de Baal. É outra coisa que está inserido lá, pessoal, na Bíblia. Então vamos abrir os olhos. Eu não vou ler tudo não, que é muita coisa. Vou ler logo aqui para vocês terem agora uma noção, né? Baal em hebraico é o teonônimo do título honorífico que significa Senhor. Tá vendo? Que significa Senhor. E aí fala muita coisa sobre ele. É uma divindade, é isso mesmo, uma divindade onde ele for doado, cultuado, tal, enfim. É muita coisa. É esse ser maléfico aqui, ó, que vocês estão vendo o mouse aqui. Acho que eu vou ler um pouquinho. É um teonônimo e título honorífico que significa Senhor. Nos idiomas semíticos no Noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga, ou seja, ele já é muito antigo, bem antes do Filho do Eterno Yahshua vir à Terra. Ele já existia, esse ser maléfico, já era adorado tanto pelos alguns romanos, alguns israelitas, também como também os gregos romanos. Então é aquela coisa, né? Os filhos do Eterno não foi aceito e também o Criador também, né? Eles não aceitaram, eles tinham a divindade dele lá, que é Zeus. E aí vem esse Baal que já existia bem antes do Filho do Eterno. Vamos abrir a mente. Entendeu? Tá aí então para você ler. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui. De onde vem o significado literal de Senhor. Então não vou ler muita coisa não. Vou ler aqui embaixo. Deixa eu ver. Cultuar Baal. Pronto, aqui. Vou ler aqui um pouquinho só para vocês terem noção. Ó, aqui já tá. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim ou Baalim. Seu templo e altares eram construídos no alto dos morros, sobre árvores ou no teto das casas. Havia grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam criança, dançavam em torno do altar e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar. Olha que coisa maléfica. De forma a conseguir a compaixão de Baal. Possivelmente, na origem, Baal era o verdadeiro Senhor do universo. Olha que coisa enganosa. Degenerado depois para a adoração de um ser poderoso que existia no mundo material. Segundo Saconiston, os fenícios adoravam o sol como o único Senhor dos céus e que este Belsamen era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal era transcrito como Heracles. Segundo alguns mitologistas, Baal era o planeta Saturno ou Júpiter. Vixe, olha para isso, pessoal. As coisas estão chegando e aqui, ó. Aqui nada mais nada é do que o Wikipédia, viu? Que é uma plataforma de informações onde muitas pessoas estudam, pesquisam, faz prova de concurso público, faz prova de Enem, faz prova de... Enfim, é uma plataforma de pesquisa onde tem informações verídicas. Então, vamos lá. Aqui fala um pouco sobre os israelitas. Tá vendo? Os israelitas adoravam como Baal Peor até o tempo de Samuel e foi o Deus oficial das 10 tribos na época de Acabe. Ele foi adorado também em Judá. Pronto. Agora, essa parte aqui foi uma parte que me chamou muita atenção, velho. Muita atenção. Agora o vídeo vai ficar um pouco comprido, mas vai ser de grande ajuda para poder as pessoas abrir a mente. Segundo escritores judeus medievais, cultuar Baal era a expressão usada para designar os rituais da religião cristã. Segundo o rabino Giuseppe Pararã, Clovis havia renegado seu Deus e passado a adorar Baal, e construiu um lugar alto para adorá-lo em Paris, como Baal Dionísio, ou seja, a Basílica de Saint-Denis. Isso aqui dá a entender, pessoal, dá a entender que esse nome aqui, tá vendo? É a mesma coisa. Ou seja, parece, dá a entender que Basílica, o nome Basílica vem de Baal. Dionísio quer dizer Saint-Denis, Denis, tá vendo? Entendeu? Então vamos lá. O rabino José também cita Vicente
da seita de Baal Domine, ou seja, um frei dominicano que foi um satanás para os judeus na Espanha por volta de 1430. Então vamos aos pouquinho aqui que eu quero saber não, vou mostrar a vocês quem era esse Clovis, para você ver. Baal é esse ser aqui também, uma estátua, tá vendo? Também. E eu quero ver quem é esse Clovis aqui para mostrar a vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Vou ler aqui até onde der, para não ficar muito comprido. Foi o primeiro rei dos francos a unir todas as tribos francas sobre o único governante, alterando a forma de liderança de um grupo de chefes tribais para um governo de um único rei e assegurando que os reinados era passado para seus herdeiros. Olhando assim, dá até para a gente tirar assim, uma noção de que os franceses realmente gostam de querer ser mandante, né? A gente está tendo aí agora uma visão aí sobre o tal de Emmanuel Macron, que ele é francês, né? E ele é presidente da França e ele está querendo reunir aí vários países europeus para poder ele ser o líder. Ele já está sendo aclamado aí por muitos países como um líder. Quem sabe se esse cara também, esse Emmanuel Macron, não é descendente desse cidadão aí, desse rei, né? Sei lá, né? Vamos lá. Então, ele queria que passasse para os seus herdeiros, no caso, passar de geração em geração. Ele é considerado fundador da França, que seu estado lembra geograficamente quando de sua morte, e da dinastias merovingia, que governou os francos durante os 2 séculos seguintes. Foi ainda o primeiro bárbaro a se tornar católico após a queda do Império Romano. Então vamos voltar lá. Ele foi o primeiro rei bárbaro a se tornar católico, ok? Então, se lá está dizendo que ele passou a adorar Baal, deixou de adorar o Deus dele para adorar Baal. Então, ou seja, vamos lá. Ele foi o primeiro rei bárbaro a se tornar católico. Ele passou a cultuar Baal. Vamos lá? Vamos aos poucos para a gente entender. Construiu um lugar alto em Paris, com uma basílica de Saint-Denis. Tá entendendo? Então vamos lá ver onde é essa basílica. Olha lá, ó. Basílica de Saint-Denis, no caso, quer dizer o que? Que é essa igreja aqui, né? Então, se ele foi um rei poderoso que passou a ser católico, mas diz ali que ele passou a cultuar Baal, então tudo indica que nessa igreja aqui, quem está lá é quem? Possivelmente o Baal, né? Porque se ele deixou de adorar o Deus e passou a adorar Baal, tá vendo? Olha o que está dizendo. Que Clovis havia renegado o seu Deus e passado a adorar Baal, e construiu um lugar alto para adorá-lo em Paris. E aqui já está mostrando, né? Passou a adorar Baal e construiu um lugar alto em Paris, ou seja, a Basílica de Saint-Denis. E lá está mostrando que ele foi o primeiro rei franco, bárbaro, a passar a ser católico. Então tudo indica que essa igreja católica que a gente está vendo aqui, Catedral Basílica, nada mais nada menos do que é uma catedral feita para Baal, para ele adorar a Baal, ok, gente? Então vamos dar seguimento. O rabino José também cita Vicente da Basílica de Baal, ou seja, um frei dominicano que foi um satanás para os judeus, tá vendo? Ele foi um satanás para os judeus na época de 1430. Então vamos ver quem foi esse Vicente. Olhe para lá, ó que coisa séria, impressionante. Ó, vou ler aqui embaixo logo para você ter noção. Ó, veja bem. Durante os 20 anos seguintes, São Vicente Ferrer percorreu toda a Europa pregando, afirmando em especial a necessidade de conversão por causa do juízo final. Olha que interessante, ele foi canonizado pelo Papa Calixto III na Igreja Dominicana de Santa Maria sopra Minerva, em Roma, 3 de julho de 1455. Agora, olhe comigo esse ano aqui, ó, 1455. Vamos voltar lá, os anos que ele foi um satanás para os judeus. Ó, cadê?
Aqui, ó. No caso do ano de 1430 a 1450, ele foi um Satanás para os judeus, porque lá está dizendo que 20 anos ele percorreu, ó, está dizendo o quê? Que durante os 20 anos seguintes, São Vicente Ferrer percorreu toda a Europa pregando, afirmando em especial. Pronto, como eu já mostrei, então se ele foi canonizado nesse ano de 1455, é porque esses 20 anos que ele estava lá, né, em ano de 1430, ele estava perseguindo quem? Os judeus, querendo converter o judeu ao cristianismo, ao catolicismo, pregando o quê? Tentando pregar, tentando converter na Tora através da Inquisição, porque aqui mostra também que ele foi um professor, e professor que um aluno dele virou o grande inquisidor, ou seja, o cara foi o criador da Inquisição. Então tudo significa que esse cidadão aí, que agora deve ser um padroeiro de alguma igreja aí, São Vicente, então as pessoas às vezes se ajoelham até adorando esse cidadão aí, sem saber a miséria que esse cara fez lá atrás, em 1430. Quando chegou em 1455, ele foi canonizado pelo Papa Calixto, da Igreja Católica. Então tudo converte para quê? Para o catolicismo ser totalmente de Baal. Porque aqui diz que ele foi... Vamos voltar aqui de novo. Ó, ele foi o quê? Da seita de Baal. E de repente o cara passa a ser canonizado santo pela Igreja Católica, gente. Gente, tá tudo na cara, tudo em vista. Só não vê quem não quer. Ok? Vou aqui dar uma olhada rapidamente aqui nessa parte também de Baal, né? É uma outra informação, né? Porque a informação vai chegando, a gente vai passando. Então vou falar rapidamente aqui, que aqui é outra página do Wikipedia, que fala assim também, ó. Baal, também escrito Baal, do francês Baal, Paraná, Paraná, ou Beuzebu, misericórdia. É a primeira e principal entidade de uma lista de 72, descrito pela primeira vez na arte da Goécia, um grimório medieval conhecido como a Chave Menor de Salomão. Então, pessoal, é muita informação, é muita coisa. Vocês viram aí sobre Clovis, que renegou o seu Deus. Ele não tinha deuses. Quando fala deuses é porque é um cara que é voltado para vários deuses, então não é o Deus Criador. Possivelmente pode estar se afirmando aqui que ele adorava o Criador e passou a adorar quem? Baal. Passou a adorar Baal e construiu um lugar alto em Paris, que foi essa Basílica de Saint-Denis, que tudo indica que foi uma igreja que ele criou naquele tempo para poder adorar Baal. Mas aí foi se renovando e ficou essa linda catedral que vocês estão vendo aqui. Mas porém, quem está lá é quem? É Baal disfarçado com outros nomes lá, tá bom? E eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre, ó, Wikipédia. Vou falar aqui sobre o tetagrama sagrado, aqui, ó, tetagrama sagrado. Vamos lá, para não terem dúvida. YHWH é o tetagrama, termo derivado do grego, conjunto de 4 letras que na Bíblia hebraica indica o nome próprio do Criador. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem este tetagrama escrito da direita para a esquerda são Yud-Rei e Vav-Rei, em português como em inglês. A transliteração usual é YHWH, mas encontra-se também na forma YHVH, como Espanha, como espanhol no caso. As 4 letras são todas consoantes, como é normal escrever no hebraico. Hoje a maioria dos estudiosos pensam que a pronúncia original do tetagrama hebraico era Yahweh. Entre eles, a incerteza sobre a vocalização como Yahor ou Yahweh. Mas esta é a forma que escolhem principalmente. Nos últimos anos vem crescendo a tese de que o verdadeiro nome sagrado é Yahweh, tendo como base o fato da transliteração das 4 letras em hebraica para o português que forma essas letras. Tá vendo, pessoal? Está falando aqui. Outro elemento levado em consideração é o au, presente no som dos animais, miau do gato, uau do cachorro e lobos, entre outros. Para os defensores do nome Yahweh,
O fato dos animais terem uma sonoridade terminada em ial, letras presentes no nome ial, vai de encontro ao Salmo 150 da Bíblia. Todo ser que tem fôlego de vida, louve o nome de ial. Nesse nome, a letra H no final é mudo, sendo pronunciado apenas como ial, ou ial, no dialeto humano. Outro fator é o nome ial, achado em um dos papiros encontrado pela arqueologia em Elefantina, uma ilha no meio do rio Nilo, situada na região sul do Egito. As imagens do descobrimento arqueológico é a comprovação, tá vendo, gente? Documentos, é a comprovação do nome e foi divulgado em um canal no YouTube chamado Manual de Ial. Quem não conhece, vai lá, procura lá que tem muita coisa boa, muita informação, viu, gente? Bem como um vídeo mostrando esse nome nos sons feitos pelos animais, fazendo incluir um movimento denominado Ialdim, que significa povo de Ial no hebraico moderno, movimento que reúne os defensores de Ial mundo afora. Ó que maravilha, pessoal. As informações vão chegando e a gente vai passando. Quem quiser ver, veja. Então, gente, tem muita coisa aqui, muita coisa. Então, não vou ler tudo. Eu vou ler aqui só esse pedaço aqui para você ver também um detalhe importante para testificar o que eu disse no início do vídeo sobre aquela parte da informação da Bíblia de Jerusalém, que fala que fizeram de tudo para ocultar o nome do Eterno, disseram que o nome é impronunciável, sendo que isso é mentira. Olha o que está dizendo aqui, ó. É costume judaico não pronunciar o nome Ial, costume que não sempre existia. Olha para lá. É costume judaico não pronunciar o nome de Ial, costume que não sempre existia. Então estão dizendo o quê? Que já não existia esse costume de dizer que não era para pronunciar. O uso do nome Ial era habitual no tempo da Bíblia hebraica. Vê, por exemplo, no livro de Ruth e a Mishaná. Ainda prescreveu o seu uso em juramento, mas na época do Talmud já estava proibido pronunciar o nome. Alguns até pensaram que pronunciar de qualquer maneira o nome era uma violação do mandamento de não torná-lo em vão, em vez de entender o mandamento em relação aos juramentos. Um rabino citado no tratado de uma palavra aí que eu não estou sabendo ler, declarou que quem pronunciar o nome divino como está escrito não participará do mundo vindouro. Por isso, na leitura, a voz alta Adonai, Senhor, substituiu Ial no hebraico e foi adotado pelos tradutores nas diversas línguas estrangeiras. Ou seja, o que eu disse a vocês foi o que, pessoal? Que Satanás ele influenciou muito dos homens, então influenciou esses homens também, né? Para poder esses homens botar o nome em Senhor, e Senhor quer dizer Baal. Vocês viram ali. E muitos israelitas, eles adoravam quem? Baal. Ajoelhavam-se para adorar Baal. Vou passar aqui dois pequenos vídeos, um falando um arqueólogo e teólogo, né? Bastante conhecido, não vou falar o nome dele, mas ele fala um pouco sobre o descobrimento daquele trecho em grego, né, que tinha dizendo o nome no Rio Nilo, né, que encontrou lá em Elefantina, né, encontrou lá no Rio Nilo um trecho onde realmente se transliterava Ial. Vou passar um vídeo aí rapidamente e vou passar também uma cena da novela que os israelitas se ajoelhavam para adorar Baal. Então muitos desses aí foi passando de geração em geração e fazendo com que o nome do Eterno fosse ocultado e foi colocado Senhor, que quer dizer Baal. Então o vídeo ficou comprido, tem muita coisa ainda para ser apresentado para as pessoas, mas de momento vai ser só isso aí, pessoal. Então vou botar o vídeo aí e qualquer coisa eu falo novamente depois do vídeo. Por isso também que, embora a palavra Deus não seja um nome próprio do Altíssimo, mas apenas um título, pois bem, então vamos lá. Muitos cristãos sabem, ou deveriam pelo menos saber, que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, com poucas porções em aramaico. Embora o Deus de Israel se apresente com vários títulos ou vários nomes no texto bíblico,
o seu nome principal, ou aquele com o qual ele, digamos assim, assina o seu pacto com o povo hebreu, é aquele composto de 4 consoantes hebraicas, a saber, Yud, Rei, Vav e Rei, que na tradução é a transliteração que alguns vertem como Jeová, ou Yahweh, ou ainda Javé. Veja o nome de Deus em destaque nesse códice de Leningrado, produzido na Idade Média. Agora veja o mesmo nome em destaque nesse antigo papiro Nash, datado do 1º século a.C. A diferença maior nesse caso parece ter ficado por conta dos maçoretas, que introduziram no texto hebraico algo que não existia nos tempos antigos, os sinais vocálicos que facilitariam a leitura do texto. Eles então tomaram as vogais do nome Adonai, Senhor em hebraico, e inseriram no tetragrama sagrado, isto é, naquelas 4 letras que formavam o nome de Deus. Aí ficou deste modo. Lembre-se que o hebraico se lê de trás para frente. Então na base está o nome de Deus escrito sem vogais e acima o nome Adonai, com as vogais postas embaixo como pontinhos vermelhos. Ao seu lado, o mesmo nome de Deus aparece desta vez com as vogais de Adonai. Por uma questão gramatical que não explicarei aqui para não cansar você, a primeira letra A vira e assim por diante. Como você pode ver nesse destaque, o nome fica lido como Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. A prova disto está no fato de que no próprio texto maçorético de Leningrado encontramos diferentes formas de soletrar o nome de Deus. Veja algumas delas. A partir de cima temos o nome sem vogais e a seguir lido como Yevá, Yevé, Yehová. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Nos textos hebraicos dos manuscritos do Mar Morto, não havia estas vogais que eu acabei de mencionar, elas foram criadas depois pelos maçoretas na Idade Média. As vogais são esses pontinhos embaixo da letra que eu mencionei, colocados ali para facilitar a leitura. Então, o nome de Deus aparecerá naquele texto mais antigo de modo não vocálico. Mas veja que curioso, de Levítico, encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Ial, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Ial seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Papiro de Elefantina, por exemplo, e outros autores como Clemente de Alexandria, de fato também escreveram Ial para transliterar o nome de Deus. Foram de casa em casa, chamaram os israelitas para dobrarem os joelhos para Baal e Aserá. Povo de Israel, ajoelhem-se em saudação a Baal e Aserá.